Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Dr. Khaled Lax, advogado criminalista, e hoje eu vim fazer esse vídeo para falar com vocês sobre um problema que está acontecendo diariamente. Voltou a acontecer, então eu vou esclarecer novamente esse caso. É o caso do cliente me ligou, a família ligou: doutor, o meu filho está preso na 018, lá a cadeia de 2/5. Não dá para mandar ele para a cadeia de 1/6? Olha, lá a cadeia está pedindo 3/5. A cadeia não pede nada. Quem manda é a lei. O artigo 112 da Lei de Execução Penal. É o artigo que prevê a progressão de regime, quais são os lapsos. Agora, o que é isso, 2/5, 3/5? Isso é lei antiga. Com o pacote anticrime, agora, o sistema progressivo, para você atingir o lapso, para progredir de regime, você tem que cumprir uma certa porcentagem da pena. Não é mais frações da pena, e sim porcentagem. Então, não é a cadeia que pede 2/5, é a cadeia que pede 3/5. Agora é 40% e 60% nos crimes hediondos. Então, o problema sempre está sendo os crimes hediondos, mas eu vou falar rapidinho os artigos, os crimes, e aí depois eu falo sobre os crimes hediondos mais especificamente. Vamos lá? Eu separei aqui o artigo 112, ele diz o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência do preso para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, né? Quando o preso tiver cumprido, ao menos. Então vamos lá. O inciso 1, 16% se ele for primário e tiver cometido um crime sem violência ou grave ameaça. Crime comum. Então, você cometeu um furto, que não tem violência, um estelionato, se você for primário e for condenado e tiver que cumprir pena privativa de liberdade, lógico, que geralmente é primário, não fica nem preso, no regime aberto. Mas, se for primário, não for reincidente, neste crime, deve cumprir apenas 16% da pena. Na época da sentença, ele vai ver se você é reincidente ou não. Se for reincidente, 20%. Inciso 2. O inciso 3, 25% se o penado for primário e tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça, e se for primário. Ou 30% se for reincidente. Até aí, sem novidade, crime comum. Então, não é a cadeia que pede 2/5, não é a cadeia que pede 20%, 30%. Quem manda é a lei, tá bom? Com relação agora aos crimes hediondos, o que acontece? Quando a lei foi editada, deixa eu testar essa tela que está muito branco aqui. Quando a lei foi editada, em 1990, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072, ela dizia que, no parágrafo 2º, se eu não me engano, que o apenado preso por este crime, a pessoa presa por um crime hediondo, deveria cumprir a pena de ponta a ponta. Não tinha direito à progressão de regime, nem à liberdade provisória. Isso perdurou até o ano de 2007. Em 2007, o STF decidiu que essa lei era inconstitucional, que o sistema brasileiro é um sistema progressivo, você progride de regime. A lei, a pena, você tem que se ressocializar. Como é que você vai se ressocializar se você vai ficar no fechado de ponta a ponta? Então, voltou ao sistema antigo, sistema progressivo. Eu até brinco, pular de casinha. Nós temos a casinha do fechado, do semiaberto e do aberto. Você não pode, por exemplo, como eu dei um exemplo há muitos anos atrás, você não pode, por exemplo, quebrou a perna, fica 6 meses engessado, sem se locomover, então você está no fechado. Você pode tirar o gesso e sair correndo? Não, doutor, claro que não. Eu tenho que fazer uma fisioterapia, eu tenho que fazer todo dia uma caminhada leve, voltar para casa, fazer uma esteira, fazer massagem. Então, o sistema progressivo é esse, você não sai do fechado direto para a liberdade, você sai do fechado para o semiaberto, aonde o preso tem direito a 5 saídas por ano. Não tem esse papo furado, acabou, graças a Deus acabou esse negócio de saidinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, que nem na época a Suzane von Richthofen ganhou a saidinha do mês de agosto, falou: olha, ela matou os pais, como é que ela vai ter a saidinha do Dia das Mães, se ela não tem mãe? Na verdade, não. Na verdade, as datas aproximadas das saidinhas são próximas a datas, eventos comemorativos. Por quê? Porque o preso tem que voltar ao convívio familiar numa semana onde tem um feriado grande, por exemplo, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, para que ele possa reencontrar a família e ver se ele está apto a se ressocializar. Se ele não aprontar nada e voltar, já vai ganhando os pontinhos. Se ele pisar na bola, volta para o fechado, falta grave. Ou, se ele atrasar na volta da saidinha, voltar no mesmo dia, ele pega a falta média. Se ele demorar mais de um dia, ele pega a falta grave. Se for falta média, ele fica aí, acho que 2 saidinhas sem direito a sair.
Entenderam? Simplesinho. Então, na época, ninguém tinha direito no crime hediondo a saidinha, semiaberto, nada. Ele cumpria de ponta a ponta o condenado. E aí, a lei, o STF julgou inconstitucional a lei de crimes hediondos, neste aspecto. E aí voltou para a lei de 1/6, que na época era 1/6 da pena, né? Não tinha esse negócio de 40%, 50%, nada. Era 1/6 e ponto final. E aí, editaram-se uma nova lei. A lei diz que o preso condenado por crime hediondo tem que cumprir no mínimo 40% da pena se for primário, ou 60% da pena se for reincidente em crime específico, crime doloso, hediondo, para cumprir 60%. Então, até a lei de 2020, de 2007 até 2020, o condenado reincidente cumpria 3/5. Então, não importa o crime anterior. Então, por exemplo, ele cometia um furto, era condenado e depois cometia um crime hediondo. Ele era considerado reincidente, ele cumpria 3/5. Aí veio a lei pacote anticrime, que definiu que para que ele cumpra 60%, ele tem que ser reincidente específico, ou seja, ser reincidente no crime hediondo. Então, se o camarada comete um tráfico, é condenado, né? Geralmente condenado a 1 ano e 8 meses primário, pega lá o redutor do parágrafo 4º do 33, que é o tráfico privilegiado, e fica em liberdade, regime aberto. Aí comete um novo tráfico, é considerado reincidente específico. Aí ele está lesado, ele vai ter que cumprir 60% da próxima pena, correto? Fácil. Então não é a cadeia que pede 60%, não é a cadeia que pede 40%. Quem manda é a lei. E aí a lei do pacote de crime variou as porcentagens, não é só, é no crime hediondo comum. Porque, vamos lá, vamos ver aqui, se o camarada for, inciso 6, ele tem que cumprir 50% se ele for condenado pela prática de crime hediondo equiparado com o estado de morte, se for primário. Então, se o camarada comete um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, um crime hediondo, ele tem que cumprir, tá aqui, ó, 50% da pena, se a vítima morre, tá? E se ele for condenado a exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa, ele também cumpre 50%. Então, nos crimes onde o juiz reconhece a sentença que o condenado exerce o comando da atividade criminosa, na organização criminosa, ele tem que cumprir 50% da pena. E, inciso 6, 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo, que é o que eu falei agora há pouco. E a inovação está aí, nos 50%, e agora, no inciso 8, 70% da pena ele tem que cumprir se for reincidente em crime hediondo equiparado a hediondo com estado de morte. Então, se o camarada tem um latrocínio, cumpriu a pena, ou está cumprindo a pena, comete um outro latrocínio, ou está respondendo, foi condenado e cometeu um outro crime com estado de morte, esse próximo crime ele vai ter que cumprir 70% da pena. Então, o negócio ficou bem mais grave, bem mais difícil. Um latrocínio aí, a pena mínima é 20 anos. Já pensou? O cara condenado a 25 anos tem que cumprir 70% da pena? Vai cumprir quase toda a pena. E vedado o livramento condicional, tá? Para esses crimes aqui, 6 chances de livramento condicional. Entenderam, pessoal? Acho que só essa parte aqui para não complicar muito para vocês. Então, resumindo, não é o penitenciário que pede 3/5 ou 2/5 ou agora 40% ou 60%. Se a pessoa for condenada em crime hediondo e for primário, ele tem que cumprir 60% total da pena para ter direito à progressão de regime. Se ele for reincidente específico em crime hediondo, ele cumpre 60% da pena. Tá bom? Fiquem com Deus aí, Deus abençoe a todos.